Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de receitas. E hoje trouxemos mais uma ideia lucrativa e deliciosa para bombar as suas vendas nesse Dia das Mães, que é o famoso coração lapidado, que é uma ótima opção aí para você começar a fazer uma grana nesse Dia das Mães. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade que postarmos por aqui. E assista esse vídeo até o final para você não perder nenhuma dica. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. E já vamos começar preparando o nosso recheio base, que é o recheio de leite ninho, porque precisamos dele completamente frio para começarmos a usar. E aí em uma panela eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado. Em seguida eu adiciono 4 colheres bem cheias de leite em pó, e eu gosto de utilizar a marca Ninho porque eu acho que realça mais o sabor. E agora nós vamos dissolver todo esse leite em pó aí nesse leite condensado com uma espátula. É importante fazer isso para o seu recheio não ficar com nenhum gruminho ali de leite em pó sem se dissolver, ficando assim um recheio bem lisinho para você usar aí para rechear o que você quiser. Esse recheio pode ser utilizado em trufas e também pode ser usado para rechear bolo de pote e também o bolo de aniversário. É um recheio que tem um sabor maravilhoso e todos que experimentam elogiam demais. E com a combinação que vamos fazer aqui hoje com geleia de morango, então fica perfeito. Não tem uma pessoa que experimente e não ache esse recheio bom. Pode fazer sem medo que será um sucesso. E aí depois de misturar muito bem o leite em pó e no leite condensado, nós vamos adicionar uma caixinha de creme de leite. Pessoal, e lembrando que isso tudo é em fogo ainda desligado. Só depois de misturarmos todos os ingredientes que nós vamos ligar o fogo. E aí eu misturo muito bem esse creme de leite aí no recheio. E aí sim, depois de tudo bem misturado, nós vamos ligar o fogo médio até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu adicionei também uma colherzinha de café de margarina, que é para evitar aí que o nosso recheio queime. E agora sim, depois de adicionar todos os ingredientes, nós vamos ligar o fogo em velocidade média e mexer constantemente. E o ponto desse recheio não será o mesmo ponto que utilizamos para rechear bolos, será um pouquinho mais mole. O ponto correto é esse aqui, quando começa a cair em blocos da colher, e ele cai formando desenhos ali em cima do recheio. Pode ficar tranquilo que não ficará mole desse jeito. Quando ele for na geladeira para esfriar, ele tende a endurecer um pouco mais. Fica ideal aí para usar em trufas e também no coração lapidado, que é o que estamos trazendo hoje aqui para vocês. E agora eu desligo o fogo e continuo mexendo por uns 2 minutinhos. Depois disso é só transferir para um recipiente aí para deixar esfriar completamente. E coloque também um plástico aí em contato com o seu recheio. E agora, enquanto o nosso recheio esfria, vamos preparar nossa geleia de morango. E aí em uma panela eu adiciono 2 caixinhas de morango que estavam congelados. Eu já passei essa dica aqui, vou repetir. Pessoal, comprem sempre morango na promoção e deixem ele congelado. Dura por muito tempo e você vai economizar aí na hora de fazer as suas receitas. É isso que eu costumo fazer aqui. Sempre que tem morango na promoção, 3 por 10, aí eu compro e congelo. E aí eu vou adicionar um pouquinho de açúcar e depois eu espero derreter um pouquinho ali o morango congelado para adicionar o restante do açúcar. Ah, pessoal, lembrando também, se vocês forem utilizar o morango fresco para fazer, utilize apenas uma caixinha, porque para essa quantidade de recheio que eu fiz, uma caixinha é o suficiente. A não ser que você queira dobrar aí o recheio para fazer mais quantidades. Caso contrário, utilize apenas uma caixinha. E eu vou aí espremer metade de um limão aí em cima desse morango. E agora vamos deixar cozinhar bastante aí essa geleia. Aqui eu adiciono o restante da açúcar e no total eu adicionei somente meia xícara de açúcar. Eu preferi fazer um pouquinho mais azedo mesmo devido ao recheio ser bem doce, para não ficar aquela coisa enjoativa.
E aqui eu começo a amassar os morangos com a espátula, porque eu acabei congelando os morangos inteiros. O ideal é congelar já cortado, mas aí eu amassei com a espátula mesmo e deu tudo certo. Ficou do jeito que eu precisava para utilizar. E quando chegou nesse ponto aqui, já tinha reduzido bastante. Aí sim a nossa geleia de morango está pronta. Agora é só passar ela para um recipiente para esperar esfriar completamente. E quando a geleia e o recheio estiverem completamente frios, vamos aí então à montagem dos nossos corações lapidados. Aqui eu tenho 350 gramas de chocolate ao leite fracionado e eu derreto de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ficar assim. E aí eu tenho essa forminha aí de coração lapidado de 200 gramas, que ela é composta por 3 partes, incluindo uma de silicone, o que facilita muito. E a referência é essa aí. E aí eu vou colocar o chocolate até a marcação dela. Pessoal, e se vocês já estiverem gostando da nossa receita, não esqueça de deixar aqui o seu like e também o seu comentário. O seu comentário fará o YouTube entender que esse conteúdo é bom e vai entregar para mais pessoas. E eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição todos os ingredientes detalhados para vocês e também a nossa playlist de Faça e Venda para você arrasar aí na sua cidade e fazer uma boa grana. E depois de colocar o chocolate, eu coloco a parte de silicone pressionando e coloco a terceira parte por cima. E levo ao congelador por 5 minutinhos. E quando estiver assim completamente opaco, já está pronto. Agora é só retirar cuidadosamente, retirando também todo o excesso com a ajuda aí da parte de silicone. É muito fácil, gente, sai com bastante facilidade. E aí depois de retirar todas as rebarbas, aí eu tiro a parte de silicone e ele fica assim. E aí eu volto ele para a forminha que fizemos para me ajudar aí a rechear. E aí eu repito o processo com o outro, retiro toda a sobra de chocolate aí para deixar ele bem lisinho. E agora eu pego aí o nosso recheio que estava no congelador para esfriar mais rápido. E olha só a consistência que fica esse recheio. Não fica nem muito molengo, nem aquele recheio duro. O que facilita aí a gente colocar dentro dos corações. E aí eu fico misturando ele assim para que ele volte à temperatura ambiente, para que ele fique melhor para a gente trabalhar com ele. E aí eu vou dividir esse recheio em 2 partes, porque em um nós vamos misturar a geleia de morango e no outro vamos deixar ele puro com a geleia de morango por cima. Pode não parecer, pessoal, mas isso dá muita diferença. E eu gosto muito com o recheio misturado, mas eu também amo o recheio por cima. E olha só como ficou a nossa geleia de morango. Fica com um sabor muito bom. E aí em um recheio eu vou adicionar 3 colheres aí dessa geleia de morango. E em seguida eu vou misturar muito bem para toda a geleia se misturar aí no recheio. Se você nunca experimentou esse recheio dessa forma, eu te convido a fazer, que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado. E depois de misturar tudo muito bem, vamos então rechear os nossos corações lapidados. E eu começo pelo recheio que acabamos de fazer. E eu vou aí pesando para ver quanto vai ficar de recheio dentro. E eu deixei cada um com aproximadamente 124 gramas ali de recheio. E percebam que a quantidade que eu peguei do recheio só deu para rechear 2 corações. Depois de alisar bem o recheio, nós vamos fechar com chocolate. E eu coloco uma colher de chocolate em cima e vou espalhando. Feito isso, eu coloco por 5 minutinhos no congelador. E passados 5 minutinhos, os nossos corações ficaram prontos. Agora é só reservar e vamos fazer o outro sabor. E eu repito aí o mesmo processo, coloco o chocolate até a marcação da forminha, coloco a forma de silicone e fecho com a outra parte em cima. E levo ao congelador por 5 minutos. Retiro todo o excesso de chocolate.
E agora nós vamos rechear colocando 3 colheres da geleia de morango e preenchendo aí com o recheio de leite ninho. Dessa vez eu acabei esquecendo de pesar para mostrar para vocês, mas fica mais ou menos essa base do peso de 124 gramas também. E aí eu coloco o recheio bem espalhado para que a geleia não consiga subir e para facilitar aí de espalhar depois. Pessoal, e lembrando que ainda sobrou metade da geleia de morango, ou seja, uma caixinha só já era o suficiente. Depois de tudo bem espalhadinho, eu vou fechar aí com uma colher de chocolate por cima e levo novamente ao congelador por 5 minutinhos. Pessoal, e essa receita me renderam 5 unidades desse coração lapidado, sendo 3 unidades com a geleia separada do recheio e 2 unidades com a geleia misturada no recheio. E eu gastei um total de R$ 21,69 para fazer essa receita, que dividindo aí por 5 unidades, cada um saiu para mim a R$ 4,33. E a sugestão de vendas é de R$ 10 cada um. Lembrando que se você for vender em alguma embalagem, você também tem que levar em conta o valor da embalagem que você irá utilizar. Por exemplo, nessa embalagem que eu mostro aqui, eu venderia as 2 unidades por R$ 25, sendo R$ 20 o valor dos corações mais R$ 5 da embalagem. Claro que isso pode variar de região para região. Faça aí um cálculo certinho de quanto você gastou para ver por quanto você poderá vender. E claro que eu não poderia deixar de mostrar eles por dentro para vocês verem a maravilha que fica. E eu passei uma faca aquecida para o corte ficar mais bonito e olha só por dentro como fica. Gente, isso aqui é um espetáculo de sabor e eu tenho certeza que seus clientes vão amar. Gente, olha só como fica esse com a geleia de morango por cima. Eu só posso dar uma dica para vocês. Façam aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vê só, gente, se não é de dar água na boca. Pessoal, e essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muitas vendas de vocês e que seja maior sucesso. E não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com alguém que você conheça. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!